Bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós somos da Vinder de Morada, uma comunidade de amor e vida. E nós vamos começar o nosso culto de hoje, culto de adoração a Deus, lendo o Salmo de número 23. Vamos lá? Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, aleluia. Este é o famoso Salmo do pastor. O Senhor é o meu pastor. E Davi nos revela aqui de uma forma maravilhosa, usando uma ilustração muito legal, o amor de Deus para conosco, para com a humanidade. É Deus quem nos dá o alimento, quem nos dá o descanso, quem nos dá a direção, Ele nos guia. É Deus que nos restaura, que nos livra e que nos honra todos os dias. E como um verdadeiro pastor, Ele nunca nos abandona. Ele sempre está presente, principalmente quando nós estamos atravessando os vales escuros. A Bíblia apresenta Jesus, irmãos, como o bom pastor. O pastor que deu a sua vida por todos nós, por todas as suas ovelhas, por mim e por você. E além de tudo isso que Davi já relata, já nos revela no Salmo 23, Jesus também nos promete uma vida eterna ao seu lado. Talvez você já tenha ouvido muito falar sobre o Salmo do Pastor, mas a pergunta que você deve responder hoje é a seguinte: você conhece o pastor do Salmo? Você conhece a Jesus? Que o Espírito Santo hoje fale ao seu coração e traga transformação, traga encorajamento e traga consolo para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, que privilégio estarmos reunidos nesta hora para te louvar, para exaltar o teu nome, para ler a tua palavra, para ouvir a tua voz. Obrigado, Senhor. A nossa oração agora é: vem, Espírito Santo, sobre a vida de todos os que estão reunidos para participar desta reunião solene, deste culto de louvor ao teu nome. Vem, Espírito Santo, e traz as palavras que nós tanto precisamos. Traz as mudanças que nós tanto precisamos. Traz o encorajamento e o consolo que todos nós precisamos. Louvado seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos agora louvar o Senhor. Preste muita atenção nessa música e na sua letra. Ó Deus de nossos pais, vem se mostrar a nós o que antes fez, faça outra vez e seremos parte dos seus planos. Vem, Deus de nossos pais,
faça refletir sua glória aqui, e o poder que flui de sua presença neste tempo e lugar. Vem mover e soprar, vem mover, Deus, vem hoje aqui. Ó Deus de nossos pais, Espírito da paz, este é o seu lar, tome o seu lugar. Nós queremos seu poder conosco nesse tempo e lugar. Vem mover e soprar nesse tempo e lugar. Vem mover e soprar, vem mover, Deus, vem, Deus, vem hoje aqui. Deus que moveu no passado, mova outra vez. Nós somos a sua vinha. Mova outra vez, faça de nós vinho novo. Seu é o poder. Deus que moveu no passado, mova outra vez. Nós somos a sua vinha. Mova outra vez, faça de nós vinho novo. Seu é o poder. Deus que moveu no passado, mova outra vez. Nós somos a sua vinha. Mova outra vez, faça de nós vinho novo. Seu é o poder. Seu é o poder. Seu é o poder. Seu é o poder, Seu é o poder. seu é o poder. Nesse tempo e lugar, vem mover e soprar. Nesse tempo e lugar, vem mover e soprar. Vem mover, Senhor. Jesus, Vem mover, Senhor. vem mover. Olá mais uma vez. Hoje é um dia muito especial.
segundo domingo de maio, nós comemoramos o Dia das Mães. E vejam, irmãos, o que a palavra de Deus nos revela lá em Isaías 66:13, a respeito das mães, ou a respeito do amor das mães. Ele diz assim: assim como uma mãe consola o seu filho, eu também os consolarei. Assim como uma mãe consola o seu filho, eu também os consolarei. Ou seja, como uma mãe consola um filho, com carinho, com amor, com ternura, com meiguice, assim também, diz Deus, eu vou consolar todos vocês. Olha, irmãos, a melhor comparação que Deus encontrou para explicar o seu amor para conosco, ou para com a humanidade, foi através do amor de uma mãe. Um amor tão grande assim deve ser mesmo comemorado, deve mesmo ser celebrado. E esse ano nós, da comunidade Amor e Vida, resolvemos fazer uma homenagem, uma simples homenagem, mas de todo o coração, para todas as mães que estão ligadas à nossa comunidade. Todas elas ganharam ou ainda vão ganhar um cartãozinho muito bonito. Nesse cartão está escrito uma frase que confirma esse versículo que a Bíblia diz. Está assim: mães são presentes diretos do céu, para que possamos conhecer o verdadeiro amor de Deus. Presentes diretos do céu, e através delas nós conhecemos o verdadeiro amor de Deus. Esse cartão, então, mães, é um presentinho que nós temos para vocês. Para as 80 mães que Deus nos presenteou e que nos revelam dia a dia, ali na Vineyard de Morada, a essência do verdadeiro amor de Deus. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Mas vocês não vão receber apenas um cartão. Com o cartão vocês vão receber um pão de mel decorado. Quando nós falamos do pão de mel, nós lembramos o quê? Pão de mel, doçura. Então esse pão de mel representa toda a doçura, toda a ternura que vocês têm demonstrado para com os seus filhos e para com todos nós da nossa comunidade. E o enfeite, a decoração é um coração vermelho. É para nós nos lembrarmos e recordarmos sempre do lugar onde vocês habitam, em nosso coração, e de onde vocês nunca irão sair. Amém? Então, espero que vocês gostem dessa lembrança nossa. É simples, mas é de todo o nosso coração. Parabéns a todas as mães da CAV, das mais novas, né, como a Mariana, minha filha, como as mais velhas, as mais experientes, como, por exemplo, a Dona Hermínia, né? Então, que Deus abençoe todas vocês, continuem revelando e expressando o amor de Deus. Aquelas mães que não foram encontradas em casa, né? As casas estavam fechadas, ou que moram fora, poderão pegar essas lembranças lá a partir de segunda-feira, lá na nossa igreja, na comunidade, com a Silvia. E eu quero aqui aproveitar para agradecer os jovens, né, que ontem estiveram aí percorrendo mais de 75 casas para entregar essas lembranças. Muito obrigado aos jovens, às mães, e Deus abençoe todas vocês. Amém? Nós vamos agora ouvir e meditar na nossa mensagem, que é encorajamento e consolo em dias maus. Preste muita atenção nesta mensagem. Eu quero convidar você a ler juntamente comigo alguns versículos que estão lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 40. Então nós vamos ler primeiramente os versículos 4 e 5 e depois os versículos de 9 a 11. Isaías 40, 4 e 5.
todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Versículo 9. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor. Vem com poder, com seu braço forte, ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanhará. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Aleluia. Eu quero começar esta mensagem fazendo duas perguntas para você pensar. Você crê que Deus está presente realmente entre nós? Você crê realmente nas promessas reveladas por Deus? O profeta Isaías, irmãos, ele teve um papel muito importante na sua época. Ele trouxe palavras de consolo, palavras de encorajamento para todo o povo de Judá, num contexto histórico muito difícil. O tempo havia passado e a glória de Israel, a glória dos reis Davi e Salomão, havia se desvanecido. A nação toda estava empobrecida e sob a ameaça dos exércitos estrangeiros, principalmente da Babilônia, que estava em ascensão. Onde Deus estava neste contexto? O que aconteceu com as antigas promessas de paz e de prosperidade? Diante dessa situação, a maioria do povo não estava mais tão confiante como antes. O futuro era incerto e eles estavam perdendo as esperanças. Então é nesse contexto que Deus envia o seu profeta, envia Isaías. Ouçam o que Isaías diz logo no início dos versículos 1 e 2 deste mesmo capítulo 40. Consolem o meu povo, encorajem a Jerusalém. É isso que Deus quer que o profeta traga para aquele povo, consolo e encorajamento. E usando estas mesmas palavras que foram escritas, irmãos, há quase 3.000 anos atrás, o Espírito Santo quer trazer consolo e encorajamento para todos nós nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Esta é uma mensagem para todos aqueles que creem, para todos aqueles que conhecem a Deus, mas que estão aflitos, que estão abatidos e que já estão sem esperança. No versículo 9, Isaías destaca a importância da palavra de Deus, da palavra revelada por Deus. Ele encoraja os israelitas ou os judeus a sempre ter em mente e a anunciar continuamente essas palavras, ou como ele diz, essas boas novas. Não apenas os pastores, não apenas os líderes, os sacerdotes, mas todos aqueles que conhecem a Deus, que tiveram um encontro com Deus. É como se Isaías, irmãos, estivesse dizendo a cada um de nós: não deixem de ler e de meditar nas minhas palavras, nas palavras do Senhor, porque elas irão revigorar a sua alma e elas darão alegria ao seu coração. Isso está escrito lá no Salmo 19. Elas irão iluminar o seu caminho. Elas irão iluminar, clarear os seus passos. Isso está lá no Salmo 119.
E ele diz mais: não deixem de falar, de anunciar, de ensinar as minhas palavras, porque elas revelam a verdade. João 8,32. A minha palavra é a verdade, disse Jesus. Elas são palavras de vida eterna. Essa confissão foi feita pelo apóstolo Pedro. Tu tens as palavras de vida eterna, João 6,68. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Nós temos o privilégio de sermos os portadores da palavra revelada por Deus ao longo da história. Assim como foram privilegiados os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos na igreja primitiva. Que privilégio, irmãos! O apóstolo Paulo diz que o próprio Deus nos confiou a mensagem da reconciliação, como se ele estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Segunda carta aos Coríntios 5, 19 e 20. E é por isso que Isaías se dirige para o povo e diz assim: não tenham medo, não sejam tímidos. Vão, preguem esta mensagem, anunciem as boas novas. E ele pensa na topografia ali no entorno de Jerusalém, que era uma topografia de altos e baixos, de planaltos e planícies. E então ele diz assim: subam nos montes altos e ergam a voz, gritem o quanto for necessário, para que todos ouçam esta mensagem. Nos dias de hoje seria dizer mais ou menos assim: a mensagem que Deus tem para a humanidade é relevante e urgente. É uma mensagem que dá sentido à nossa vida, que dá um significado à nossa existência. E todos nós, todos vocês, estão convocados para serem os embaixadores de Deus, para levar essa mensagem. E pegando lá o texto de Deuteronômio 6, 7, muito conhecido: converse e ensine essa palavra quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem, ou seja, em todo o tempo. Saiam às ruas, vão às escolas, vão às empresas, vão às favelas, vão às organizações públicas e privadas, vão a todas as nações, vão até os confins da terra. Divulguem esta palavra por meio do Facebook, do Instagram, do YouTube, do WhatsApp e por todas as redes sociais. Se vocês amam a Deus, se vocês confiam nas boas novas do Evangelho e creem que realmente elas são a verdade, levem até onde puderem, do modo que puderem e a todos quantos puderem. É isso que Deus quer falar conosco. É para isso que Deus quer nos encorajar, irmãos, para nós sermos testemunhas, embaixadores, portadores da sua mensagem. Isso é um grande privilégio, um grande privilégio. Lá no versículo 8 desse mesmo capítulo, Isaías diz: a relva murcha, as flores caem, mas as palavras do nosso Deus permanecem para sempre. Isso significa, irmãos, que as palavras de Deus sempre são atuais. As palavras de Deus nunca perdem o seu valor, nunca perdem. Elas têm um sentido para a época de Isaías e elas têm um sentido para nós ainda hoje, porque Deus não muda, Deus é o mesmo e o seu Espírito Santo continua agindo com poder. E esse é o encorajamento que ele traz para nós hoje também. O encorajamento que o Espírito Santo está fazendo hoje a todos os seus filhos e a todos os discípulos de Jesus Cristo. Amém? Logo em seguida, nos versículos 9 e 10, Isaías passa a revelar palavras de consolo. Agora ele vai destacar o conteúdo da mensagem que deve ser proclamada. Vocês devem ir, devem anunciar, devem guardar e anunciar. Mas agora, o que nós devemos anunciar?
Então ele diz em primeiro lugar, irmãos, preste muita atenção, aqui está o seu Deus. De novo, aqui está o seu Deus. Ele é o soberano, Ele é o Senhor, Ele age com poder e Ele governa com seu braço forte. É isso que o profeta está dizendo para o povo e que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje. E essa é a essência da nossa pregação. Quem é Deus? Quem é o nosso Deus? E esse tema, quem é o nosso Deus, ou a identidade de Deus, ela se estende a outros versículos desse mesmo capítulo. Isaías vai dizer que nós temos um rei que está sentado num alto e sublime trono. Aleluia! Ele diz que nós temos um Deus que criou e que domina sobre todas as coisas. Foi Ele quem mediu as águas na concha da sua mão. Foi Ele quem definiu os limites dos céus palmo a palmo. É Ele que põe em marcha todas as estrelas e chama a cada uma pelo seu nome. E é esse Deus tão grande, tão majestoso, que está aqui. Ele está presente, Ele está entre nós e Ele está aí com você neste momento, em todos os momentos. É como se Isaías estivesse apresentando o Senhor para nós. Ei, você aí, aqui está o seu Deus. Aqui está o seu Deus. E essas são as suas virtudes. Veja quem Ele é, veja o seu caráter, veja tudo o que Ele fez e faz por você. Em seguida, Isaías, ao apresentar esse Deus para nós, ele faz o seguinte arremate: pode confiar nele, pode confiar na sua palavra, pode descansar nele todos os dias da sua vida, mesmo que sejam dias maus, porque Ele está presente. Essas palavras de Isaías, elas foram cumpridas num primeiro momento, com a libertação do povo do cativeiro da Babilônia, que aconteceu algumas décadas mais tarde. Mas a profecia, em toda a sua plenitude, só se cumpriu 700 anos mais tarde. O libertador aguardado, o Messias que seria enviado, prometido, rompeu na nossa história e rompeu neste mundo. Sim, irmãos, Jesus nasceu. Jesus é o Deus aqui presente, o Deus conosco. Jesus é o Verbo que se fez carne, é o Deus que veio até nós e habitou entre nós. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus veio e nos revelou o Pai, revelou Deus, ele inaugurou o reino de Deus, ou seja, o que significa isso? Ele comprovou, irmãos, que Deus não está morto, que Deus não está ausente, que Deus não está alheio às nossas lutas, às nossas dores e às nossas angústias. Ele está aqui. Muito pelo contrário disso que às vezes nós pensamos, Deus continua agindo a nosso favor. Deus tem um propósito, tem uma missão. Ele quer nos libertar do pior tipo de escravidão. O pecado não aflige apenas o nosso corpo, o nosso físico. Ela não limita apenas a nossa liberdade de ir e vir, como era o caso lá de Jerusalém, de Judá, mas ela destrói antes de tudo, irmãos, a nossa alma e o nosso espírito. Ela destrói o nosso relacionamento com o nosso Criador. É por isso que Isaías diz em segundo lugar, primeiro lugar, ele está aqui, eis aí o seu Deus. Em segundo lugar, conteúdo da mensagem, a sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. O que o profeta Isaías está querendo dizer com isso? No início do capítulo 40, Isaías destaca
algumas coisas que passam às vezes desapercebidas por nós. Ele diz o seguinte: Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Não sei se você já percebeu esses detalhes. Essas palavras nos dão a ideia de comunhão, nos dão a ideia de intimidade. Ou seja, nós temos um Deus relacional, um Deus que faz questão de vir em nossa direção, vir ao nosso encontro e se relacionar conosco. Nós somos o seu povo e ele é o nosso Deus. Mas Isaías vai ainda mais fundo, irmãos. No versículo 11, ele diz que nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós somos o rebanho do seu pastoreio. O versículo 11 que nós lemos. Essa ilustração do pastor e do rebanho era muito comum, muito nítida para o povo daquela época. Assim como o bom pastor, Deus cuida de nós, Deus nos alimenta, Deus dá tudo que nós precisamos. Deus ajunta os cordeiros pequenos, os coloca nos braços e os carrega no colo. Deus conduz mansamente as ovelhas que estão amamentando. Elas não conseguem acompanhar o rebanho, então o pastor vai calmamente ao lado delas para que elas não fiquem para trás e não corram nenhum perigo. Isaías está nos apresentando agora, irmãos, um Deus amoroso, um Deus terno, um Deus compassivo, um Deus que quer dar o melhor para o seu povo. É por isso que quando nós começamos esse culto, nós trouxemos à memória o Salmo 23, porque Davi captou essa mensagem. Davi entendeu essa figura do pastor e do rebanho. E ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: o Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada. Ele me leva até os pastos verdejantes, até as águas de descanso. Ele me restaura minha alma, restaura o meu vigor. Ele me guia por caminhos planos. E ele diz o seguinte, irmãos: mesmo quando eu passar pelos vales, pelos dias maus, enfrentar trevas, enfrentar dor, enfrentar a morte, eu não temerei, porque Ele está aqui. Eis aqui o seu Deus. Ele está ao meu lado, Ele me protege, Ele me consola. E ele termina esse salmo dizendo: eu estou certo, eu estou convicto que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu não duvido. Eu creio em Deus e nas suas promessas. Davi estava certo, irmãos. Jesus Cristo, o Deus Filho, manifestou entre nós a imagem desse pastor de almas, desse pastor perfeito. Lá em João 10, versículo 11, o próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi justamente isso que ele fez. Ele se entregou por nós. Ele derramou o seu sangue naquela cruz para nos libertar de uma vez por todas do pecado e da morte. Nós não somos nada, irmãos. Isaías diz que nós não somos nada diante de um Deus tão grande e tão majestoso. Por causa do pecado, diz Isaías, nós somos como a relva. Somos como a gota que sobra do balde. Somos como o pó que resta na balança. Ele diz isso mesmo neste capítulo 40. Mas por causa da sua imensa graça, da sua maravilhosa graça, Deus fez questão de nos resgatar e nos reconciliar consigo mesmo. Deus tomou iniciativa. Deus veio até nós. Esse é o nosso Deus, um Deus relacional, um Deus que quer ter um relacionamento íntimo, de intimidade, de paz para conosco. É isso que Paulo diz lá em Efésios 2, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida com Cristo,
quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça é que nós somos salvos. Pela graça é que eu e você somos salvos. E esse Deus tão amoroso, já terminando esta mensagem, traz uma recompensa em suas mãos. É isso que está escrito aqui no capítulo 40 de Isaías. Traz uma recompensa e um galardão com ele. Qual é essa recompensa, Sérgio? Se a recompensa do pecado é a morte, a recompensa que Deus nos dá por causa da sua graça é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é escrito lá em Romanos 6, 23. A recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus para todos nós em Cristo Jesus é a vida eterna. É isso, irmãos, não há nada que nós possamos fazer para merecer essa recompensa ou esse galardão. Deus quer apenas o seu coração. Deus quer apenas a sua confissão e a confissão de todo ser humano. É isso que está escrito lá em Romanos 10, 9. Todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Este é o conteúdo da mensagem que nós devemos guardar no coração e proclamar. Uma mensagem que fala de perdão, de libertação e de vida eterna. Uma mensagem que fala de consolo e de esperança para toda a humanidade. Eu quero terminar perguntando para você, como está a sua fé? Você tem dúvidas sobre o amor de Deus e o cuidado de Deus para com você? No versículo 27, talvez se aplique a você desse capítulo 40. Talvez você esteja pensando que o Senhor não se interessa pela sua situação e não considera a sua causa. Era isso que os judeus do tempo de Isaías estavam pensando. Deus nos abandonou, Deus não liga mais para nós. Mas ouça, mais uma vez eu repito, o que o Espírito Santo está nos dizendo hoje nos versículos 9 e 10. Deus está aqui. Deus está presente. Deus continua agindo com poder. Com poder. E aí eu vou lá para o versículo 28. Ele pergunta para nós, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. É o Deus eterno, Ele é o Criador de toda a terra. E depois ele fala, Ele não cansa e Ele não fica exausto. Isso significa que Ele não se cansa de você. Não, Ele não desiste de você. Ele cumpriu todas as tuas promessas e vai cumprir todas as suas promessas na minha vida e na sua vida, porque Ele está aqui e Ele está vivo. E Ele vai continuar cumprindo as suas promessas até o final. Jesus cuida de você e vai continuar cuidando de você todos os dias e todas as horas. Jesus vai caminhar ao seu lado sempre que for preciso, vai te colocar em seus braços e vai te carregar no colo. Toda vez que você estiver em perigo, Ele vai te livrar. E se você estiver ferido, Ele vai te curar, porque Ele é o bom pastor. E Ele voltará um dia. Porque a Bíblia diz, Jesus mesmo diz, que haverá um só rebanho e um só pastor. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um. Está lá em Apocalipse 22, 12. Nós aguardamos, irmãos, esse dia com grande expectativa. O dia que Jesus Cristo vai voltar e tudo voltará a ser perfeito como antes, como era no princípio.
E usando mais uma vez a figura da topografia, o profeta diz que nesse dia que Jesus voltar como rei, todos os vales serão levantados, os montes e as colinas serão aplanados e as escarpas serão niveladas. E nesse dia a glória de Deus será revelada e todos juntos a verão. Aleluia! É isso que nós esperamos. Ele está aqui e ele virá com poder para manifestar a sua glória por completo. Até esse dia chegar, irmão. Até esse dia chegar, irmã. Ou enquanto nós estivermos neste mundo, continue crendo. Continue confiando. Continue esperando de todo o coração. Mesmo naqueles dias em que você estiver com medo, aflito, angustiado, mesmo naqueles dias em que você estiver passando pelo vale da sombra e da morte, nos dias maus, continue crendo, continue confiando, continue esperando de todo o coração, porque aqui está o seu Deus. Amém? Eu espero realmente que o Espírito Santo tenha te encorajado e tenha te consolado nesta manhã. Saiba que Ele está aí com você. Você não está sozinho. Eu quero orar agora nesse momento. Coloque diante de Deus as suas lutas, as suas dores, os seus conflitos. Coloque diante de Deus aquilo que está te perturbando, aquilo que está trazendo ansiedade para o seu coração. Ele está presente. O Espírito Santo está aí com você. Eu quero que você sinta a sua presença enquanto nós oramos. Feche seus olhos. Visita no Senhor nesta hora. Visita, ó Pai, cada casa, cada família, cada filho e cada filha, cada pessoa que está agora, Senhor, ouvindo esta mensagem, fazendo esta oração. Tu és o bom pastor. Vem sobre nós, Senhor. Vem pensar as nossas feridas. Vem nos libertar do mal. Vem nos ajudar a passar pelos vales escuros. Vem nos ajudar a superar os dias maus, dias de dores, dias de angústias, dias de choro, dias de aflição. Vem, Espírito Santo. Nós reconhecemos que é tudo pela Tua graça, que é tudo pelo Teu amor. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor entrar. Nós abrimos o nosso coração para Jesus Cristo entrar e fazer morada. Nós confessamos que Jesus é o Deus Filho, o Deus conosco, que cumpriu todas as profecias para nos libertar e nos resgatar da morte. E nós confessamos isso através da nossa vida, no dia a dia. Vem, Senhor, vem Espírito Santo. Fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, dá-nos coragem e vem nos consolar todos os dias, em todos os momentos. Ajuda-nos a sermos os portadores desta mensagem tão maravilhosa, tão importante, tão significativa e tão urgente. Enche-nos, Espírito Santo, para que nós possamos ser testemunhas fiéis de Jesus Cristo, o nosso bom e eterno pastor. Enche cada coração agora, Senhor.
nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Nunca se esqueça disso. Deus está aqui. E Ele traz a recompensa para você. Apenas creia e confesse. Nós vamos ouvir mais uma música para terminar. Enquanto nós tocamos essa música, vá pensando em tudo que Deus falou ao seu coração, vá meditando na letra dessa música, e vai pensando naquilo que, no encorajamento e no consolo que Deus tem para você e para a sua vida. Nós vamos terminar agora, mas continue depois louvando a Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por mais esse culto. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça revelada por meio de Jesus Cristo, o Senhor, o bom pastor, e que o poder, a presença contínua e o encorajamento do Espírito Santo esteja com todos nós, com toda a sua igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Obrigado mais uma vez, você que ficou conosco até agora. Deus abençoe todos vocês. Amém. Um grande abraço. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levará, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle és meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levará,